Gerenciar uma barbearia é um jogo de xadrez e nela engloba muitos passos. Eu vou trazer aqui para vocês 7 passos que englobam em gerenciar uma barbearia. Esses 7 passos eu vou ler aqui para vocês e vou explicar cada um deles. Vamos lá. Colaborador, cliente, contas, estratégia, marketing, inovação e diferencial. Eu vou falar cada um desses pontos. Primeiro ponto, colaborador. Se você é dono de barbearia e pensa em crescer, provavelmente você já tem um colaborador, ou se você não tem, é bom que você comece a pensar nisso. Quando você colocar um colaborador na sua barbearia, entenda que não será só você que vai depender da sua barbearia. Existe alguém, existe mais outra família que depende da sua barbearia. Então não é simplesmente você. E você deve ter muita responsabilidade. Responsabilidade como você trata esse colaborador, responsabilidade se o que ele está ganhando é o suficiente para ele se manter. Você deve se preocupar com isso. Existe algo que, quando nós colocamos um colaborador na barbearia, muitos pensam que, agora esse colaborador vai me servir, agora esse colaborador vai trabalhar para mim. Mas, na verdade, o seu pensamento deve ser o contrário. A partir do momento que você coloca algum colaborador na sua barbearia, você deve pensar como servir esse colaborador, como que você pode ser uma pessoa melhor para ele, como que você pode direcionar ele, como ele pode se tornar alguém melhor. Quando você pensa assim, você já se diferencia da manada, você já se diferencia das demais pessoas que pensam que o colaborador deve servir, ou vou colocar alguém para trabalhar para mim e não vou trabalhar mais, ou vou sugar daquele colaborador, vou sugar daquela pessoa. Não é assim, pense ao contrário. A partir do momento que você coloca alguém, você deve pensar em como servir essa pessoa. Isso aí vai mudar completamente o jogo do seu negócio, vai mudar completamente o jogo da sua barbearia. Segundo ponto, são os clientes. São os clientes que mantêm a sua barbearia de pé, são os clientes que mantêm a sua barbearia aberta. Você não pode desprezar. Não importa se o cliente é preto, branco, azul, amarelo, se o cliente tem um poder aquisitivo alto ou baixo, não importa. Se o seu corte custa R$ 30 e o cliente paga os R$ 30, não importa qual cliente é, não importa se esse cliente é complicado, não importa se aquele cabelo é difícil, não importa nada disso. O cliente deve ser tratado de forma igual, independente de como ele seja. Então, você entender isso vai mudar o jogo também. Porque se você começar a tratar todos os clientes bem, tratar todos os clientes com educação, entregar um bom trabalho, entregar um bom resultado, esse cliente vai voltar e vai chamar mais pessoas. Mas a partir do momento que você trata esse cliente de qualquer maneira, ou faz diferenciação de cliente, ou quando é um cliente com cabelo fácil, você trata de um jeito, quando é um cliente com cabelo difícil, você já olha de cara feia. Não faça isso, porque você pode estar afastando o cliente. Na barbearia, existe sim clientes que são mais fáceis, outros clientes que são mais difíceis, mas não importa, cliente é cliente, ele vai pagar pelo serviço, então você deve executar. Entenda algo, no cliente fácil você atende tranquilo, e no cliente difícil você entende como um desafio, como algo para poder você se aperfeiçoar, se tornar ainda melhor. Então esse é o jogo, não tem para onde correr. O terceiro ponto são as contas. Se você pensa em crescer no ramo da barbearia, você vai precisar se preocupar com as contas, você vai precisar saber quanto entra, quanto sai, você vai precisar fazer contas mesmo, saber se o serviço que você está oferecendo está no valor ok, colocar produtos para vender, entender margem de lucro. Você vai precisar entender dessas coisas. Você não pode deixar a conta da barbearia atrasar, você não pode deixar de pagar o seu colaborador no dia que vocês combinaram, você não pode deixar de pagar fornecedor, você não pode fazer com que essas coisas aconteçam. Por quê? Se você atrasar uma conta, se você atrasar um salário, isso vai virar uma bola de neve. Então você precisa se organizar. Se você está dando um passo aí na barbearia, colocou um colaborador agora, ou mudou o local da sua barbearia, ou fez um investimento na sua barbearia, você precisa entender que muitas das vezes esse investimento, esse retorno vai levar um tempo. Então você muitas das vezes vai precisar abaixar o seu padrão de vida, vai precisar cortar alguns gastos para poder a conta da barbearia fechar e você não atrasar. Então é muito importante que você entenda isso. Não deixe as contas da sua barbearia atrasar, não deixe as coisas virarem uma bola de neve. Façam conta, façam cálculos para que as contas fechem corretamente e você ao final não esteja tomando prejuízo ou não esteja trabalhando demais e faturando de menos. Então isso é importante demais, você saber quanto que é a sua hora, você precisa fazer contas. E o quarto ponto é a estratégia. Qual estratégia é essa? Você que vai buscar aí a sua estratégia. Vamos dar um exemplo de estratégia que eu utilizo aqui na minha barbearia. A nossa estratégia aqui na barbearia é um bom atendimento, um bom ambiente, um bom corte de cabelo. Renato, mas isso aí
deveria ser obrigação. Deveria, mas em muitas barbearias não tem isso. Ou o cara é muito bom cortando o cabelo e peca no atendimento, ou o cara atende muito bem, mas não tem um bom corte de cabelo, ou o cara atende muito bem, tem um bom atendimento, corta cabelo muito bem, mas a barbearia dele é de qualquer jeito, a barbearia dele é de qualquer maneira. O cliente chega, o chão tá cheio de cabelo, o cliente chega, o ar-condicionado tá desligado, o cara vai no banheiro, o vaso tá sujo, tá com cheiro de urina. Então a gente precisa se atentar nesses detalhes. Então você vê que isso é o diferencial. Quando você tem essas três coisas, você tem um bom atendimento, você corta cabelo bem e sua barbearia é organizada. Isso aí deveria ser o padrão, mas o simples bem feito se torna extraordinário. Aprendi isso aí com Rafael Baru. Então nós precisamos entender isso e nós precisamos cultivar isso. O quinto ponto é o marketing. O marketing vai desde o tráfego pago ao orgânico. Não importa qual você faz, o importante é você aparecer todos os dias. Você está aparecendo todos os dias aí para os clientes da sua cidade de forma orgânica, então tá tudo bem, você não precisa investir em tráfego pago. Mas se você posta todos os dias, faz tudo certinho todos os dias, mas não aparece cliente novo, mas as pessoas não te notam, talvez seja o momento de você investir em tráfego pago. Então isso aí depende do bom senso. Não adianta você investir em tráfego pago se você não tem um perfil organizado. Não adianta você querer fazer tráfego, fazer de forma orgânica, se você não posta todos os dias. Se você conseguir fazer as duas coisas, você vai ver que sua barbearia vai subir muito aí a quantidade de clientes. Se você faz o tráfego orgânico e faz o tráfego pago, as coisas vão acontecer. Mas se você fizer ou um ou outro bem feito, as coisas vão acontecer também. Então é muito importante que você invista em marketing. Quando eu falo investir, não é simplesmente dinheiro. Muitas das vezes é investir o seu tempo, investir, você parar tudo ali para poder gravar um conteúdo, preparar um conteúdo, para poder mostrar o seu trabalho. Então isso aí, quando eu falo em investir, é isso. Ou é tempo, ou é dinheiro, ou é as duas coisas. Você precisa fazer isso para poder você subir aí, para poder fazer com que a sua barbearia seja reconhecida na sua cidade. Muitas das vezes eu vejo as pessoas querendo que a barbearia dela seja reconhecida nacionalmente, sendo que ela não é nem reconhecida na cidade dela. Para você ser reconhecido nacionalmente, primeiro você vai precisar ser reconhecido na sua cidade. E se você não está sendo reconhecido na sua cidade, esquece que o Brasil não vai te conhecer. O sexto ponto é a inovação. Você precisa inovar de alguma maneira aí na sua barbearia. Inovar de alguma forma, seja no marketing, seja no seu ambiente, seja no corte de cabelo, seja na sua padronização. As pessoas precisam olhar para você e ver que você está atualizado com o mercado de trabalho. Como assim? Ter um ar-condicionado hoje na barbearia é uma inovação que talvez seja ultrapassada, porque a maioria das barbearias tem ar-condicionado, mas aquela barbearia que não tem ar-condicionado, essa barbearia está ultrapassada, porque ela não acompanhou a inovação, ela não acompanhou a tendência. Se você tem uma barbearia, mas você não tem um lavatório, talvez sua barbearia está começando a ficar ultrapassada, talvez você não está tendo inovação, talvez você não está acompanhando a tendência do mercado. Lembre sempre, você não precisa entrar em todas as modinhas, você não precisa seguir tudo que as outras barbearias estão seguindo, mas você precisa entender a base e você não pode ficar abaixo dessa base. Ar-condicionado, lavatório, televisão, ambiente limpo, agradável, isso aí é a base. Se você estiver abaixo disso, você começa a sendo esquecido aí pelos clientes, sendo esquecido pela sua cidade mesmo, começa a te esquecer. Você vai ver que as pessoas só vão te procurar quando elas não tiverem mais alternativa, forem na barbearia A, B, C, não tiver mais vaga, tiver tudo lotado, aí elas vão procurar a sua barbearia. Mas isso não pode acontecer. Você precisa estar ali, ó, se atualizando com o mercado. Você não precisa ser o lunático de querer estar atualizando em tudo. Não, eu sou bem tranquilo. Minha barbearia aqui não tem nada demais, mas nós estamos acompanhando a tendência do mercado. Nós estamos acompanhando o que o mercado espera, o que o mercado procura de uma barbearia. Então, você não pode ser a barbearia C que o cliente procura. Você tem que ser a barbearia A. E para ser a barbearia A, o que você precisa fazer para poder ser a barbearia A? Ar-condicionado, televisão, café, água, banheiro, lavatório, um bom atendimento. Então, você precisa ter essas coisas. É o básico, mas muita gente está deixando de fazer o básico. E o sétimo ponto é o diferencial. Você precisa ter um diferencial. Seja qualquer coisa aí que você faça bem feito. Como assim? Se você é bom em pigmentação, talvez o seu diferencial seja pigmentação. Se você é bom em alisar o cabelo, talvez o seu diferencial seja sim alisar o cabelo. Então você precisa buscar o diferencial, você precisa
precisa buscar no que você é diferente e investir nisso. Antigamente, quando as pessoas estavam na escola, ou o aluno era muito bom em matemática ou era muito bom em português. Se ele era muito bom em matemática, então vamos investir nele em português, porque ele não é tão bom em português. Só que o jogo mudou, as coisas mudaram. Se você tem um aluno na escola que ele é muito bom em matemática e mais ou menos em português, deixe ele lá quietinho em português e vamos investir nesse garoto em matemática, porque o que vai fazer o diferencial na vida desse garoto é ele ser bom em matemática. É isso que vai destacar ele. E para barbearia a mesma coisa. Se você é bom em um determinado tipo de serviço, cara, começa a investir nisso, começa a colocar tráfego pago nisso, começa a falar mais sobre isso nas redes sociais, porque as pessoas vão vir, vão ver que você faz aquilo muito bem, vão espalhar isso pela cidade e dali você vai oferecendo o seu serviço. Então você entender esses 7 pontos é primordiais para poder você ser uma barbearia relevante na sua cidade. E vamos recapitular aqui que 7 pontos são esses. Vamos lá: colaborador, cliente, contas, estratégia, marketing, inovação, diferencial. Você precisa entender um pouco sobre isso. Você não precisa ser um expert nessas 7 ferramentas, mas você precisa entender um pouquinho sobre cada uma delas. Aqui abaixo tem o meu curso de barbeiro. Se você deseja se tornar um barbeiro, clique no link aqui abaixo. E se você já é um barbeiro, saiba que você pode evoluir ainda mais. Te vejo dentro do meu curso de barbeiro. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida. Se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui abaixo.